Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, e vamos seguir com as nossas aulas de preparação para o SAEB. Você, aluno do nono ano, não pode perder essa aula porque é muito importante, é um descritor muito cobrado na nossa avaliação, tudo bem? Vem comigo. Descritor 14. Vamos entender aí, né, pessoal? Qual a habilidade que esse descritor quer da gente? Vamos lá. O descritor 14 pede o seguinte: resolver problema envolvendo noções de volume. Pessoal, basicamente eu preciso saber calcular o volume, né? O volume de um prisma, dos sólidos, enfim. Pessoal, para saber calcular volume, eu trouxe para vocês algumas fórmulas, tá certo? Que vocês vão usar, então eu preciso que vocês memorizem. E trouxe também aqui já de início alguns prismas, para que vocês possam já associar essas fórmulas com essas figuras, tudo bem? Com esses sólidos aí. Então vamos lá. O volume do prisma é calculado pelo produto entre a área da base e a altura do prisma. O produto, o que é produto, professor? Vamos lembrar, produto na matemática é multiplicação. Ou seja, como eu estou falando de um sólido, eu estou falando de um volume que cabe ali dentro, né, pessoal? Imagina uma caixa, uma caixa d'água, qual a quantidade de água? Então aí eu estou falando do volume de água que cabe dentro daquele sólido, entenderam? Então, para mim fazer isso, eu preciso primeiro calcular a área da base. Eu trouxe aqui para vocês duas figuras, uma com a base quadrangular e uma com a base triangular. Tá? Então, eu preciso primeiro calcular essa área ali da base, né? Igual a gente fez das figuras planas, faz esse cálculo e depois multiplica pela altura do sólido, tá bom? Pessoal, se fosse para mim calcular a base dessas figuras que eu trouxe para vocês, por exemplo, da minha figura aí, com a base quadrada, seria o quê? A medida de um lado elevado ao quadrado. E se eu fosse calcular a base dessa figura que tem base triangular? Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho a área da base e multiplico pela altura. Nos nossos exercícios, nas nossas práticas, nós vamos entender como se faz isso com números, tá bom? Mas essas formas você precisa memorizar, porque aí você não vai ter problema nesse descritor. Trouxe também aqui para vocês, ó, como que a gente calcula o volume de um cilindro. Pessoal, o cilindro é a mesma coisa, a área da base vezes a altura, beleza. Só que eu tenho que lembrar que como que eu calculo a área do cilindro. A área do cilindro é dada por π vezes r ao quadrado. R é o raio, a medida do raio. A gente viu isso na nossa aula anterior. Então, se você não viu, volta lá e vamos embora aprender como que calcula a área, tá bom? Então, preciso calcular a área para me multiplicar pela altura, tá certo? E trouxe também aqui o volume de um cone, né? O cone já vai ter uma formulazinha que é pessoal dele, então seria a área da base vezes a altura, só que no caso do cone, que não é uma figura regular, né? Então, no caso do cone, eu tenho que dividir por 3. Então, a área da base. Eu sei que o cone também tem uma base que é circular, né? Que é um círculo. Então, π vezes r ao quadrado, calculei a área da base, vezes a altura que for dada aí do cone dividido por 3. Tá certo? Vamos praticar que aí você vai entender melhor isso aí. Questão número 1. De uma viga de madeira de seção quadrada de lado L igual a 10 centímetros, extrai-se uma cunha de altura H igual a 15 centímetros, conforme mostra a figura. O volume da cunha é... Pessoal, quem não lembra o que é cunha, ó, trouxe aí uma imagem real aí, uma cunha de madeira, só para que vocês possam lembrar, tá bom? Então, vamos às nossas informações. Eu quero calcular o volume dessa cunha, tá? Então, qual que é a base dessa cunha? Eu olhando aqui essa imagem, eu já descobri que a base dela é triangular. Aí eu preciso lembrar como que calcula a base, a área de um triângulo, porque eu não tenho que calcular a área da base. Então, primeiramente, vamos descobrir qual que é a área desse triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser dada por 10 vezes 15, não é assim? Tudo isso dividido por 2. 10 vezes 15, 150, dividimos por 2, nós temos 75 centímetros de área. E qual que é a altura dessa cunha?
tá? Então, eu vou imaginar essa cunha, que eu vou colocar esse triângulo como base. Então, eu vou ter o que de altura? Eu também vou ter 10 centímetros de altura. Agora é só substituir, pessoal. A área da base eu não descobri que é 75. 75 vezes 10 de altura, eu acabo de descobrir o quê? Que o volume dessa cunha, o que está lá dentro de madeira, que está completando essa cunha, é igual a 750 centímetros cúbicos, tá bom, pessoal? Quando a gente está falando de volume, nós vamos falar de cúbicos, tá certo? No caso aí, é medida, então é centímetros cúbicos, entenderam? Então é só praticar usando as formas que eu dei no início da aula. Se você não decorou, volta lá, faz um print, anota, mas continua comigo. Questão número 2. Um reservatório possui um formato de um cilindro e está com 50% da sua capacidade ocupada. Sabendo que ele possui raio igual a 2 metros e altura 10 metros, o volume que ainda cabe neste reservatório em litros é igual a... Pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Então, aí está falando algumas coisas nesse enunciado. Está falando que é um reservatório, está falando o raio, está falando a altura, mas está falando também que ele só está com 50% da sua capacidade. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, esse reservatório, se está falando que é um cilindro, nós estamos falando de uma área circular. Vamos imaginar um cilindro, tá certo? Então, primeira coisa, vamos calcular a área da base. A área da base vai ser dada por... Pessoal, é π vezes o raio ao quadrado. Só que aí na questão, π vai ser igual a quanto? 3, está no enunciado. Então, no lugar do π, eu vou colocar 3 vezes. Quanto que tem de raio? O nosso cilindro tem 2 de raio, 2 metros de raio. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, que vai dar quanto, pessoal? 2 ao quadrado dá 4, não é assim? Então, 3 vezes 4, nós temos 12. E 12 vezes 10, que seria o quê? A altura desse cilindro. Eu tenho 120 metros cúbicos. Lembra que eu falei com vocês, quando a gente está falando de volume? Então, eu tenho um volume de 120 metros cúbicos. Ah, professor, eu não tenho essa opção. Pessoal, tem uma pegadinha nessa questão. Ali está falando de metros, as medidas foram dadas em metros, mas as minhas alternativas estão em litros. Então, eu já preciso saber um pouquinho de transformação dessa unidade aí de medida, né? Então, como que eu transformo metros cúbicos em litros? Aí eu tenho que saber uma coisa, ó. Eu tenho que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, aí eu consigo fazer essa conversão. Porque se eu tenho 120 metros, aí eu tenho que multiplicar esses 120 por 1000, eu acabo achando quanto, pessoal? 120 mil litros. Ô, professor, então seria a alternativa A. Errado. A 120 mil litros é a capacidade total. Volta lá no enunciado. O enunciado fala o seguinte, ó. Um reservatório possui formato de um cilindro e está com 50%. E está querendo saber quanto que ainda cabe. Então, ainda cabe quanto? Se ele cabe 120 mil litros, se ele está com a metade, ele está com 60 mil litros e ainda cabe mais 60 mil litros. Então, a alternativa é a alternativa C. Então, tem que ficar atento ao enunciado. É uma questão que parece ser óbvia, mas precisa de atenção. Mas é difícil? Nada difícil, só praticar, tá bom? Bora para mais uma, a nossa última de hoje. Questão 3. A embalagem de um produto possui o formato de um cone. O raio da base desse cone é de 6 centímetros. Sua altura é de 16 centímetros. E o seu volume está totalmente preenchido. O volume que vem em cada unidade desse produto é D. Pessoal, agora eu não estou falando de cilindro. Eu estou falando de um cone. Lembra aí do cone aí que o pessoal coloca para interditar a rua, né? Então, ele começa ali com uma base circular, mas ele vai afunilando, né? Ele vai afinando. Eu disse para vocês no início da aula que para calcular o volume de um cone, a gente usa uma fórmula com uma especificação única, né? Então, seria o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. E a base de um cone, eu já sei que é uma base o quê, pessoal? Circular. Então, é π vezes r ao quadrado.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir isso aí. Então, eu tenho que 3 vezes, porque eu considerei π igual a 3 também nessa questão. Vocês estão atentos a isso aí, né? 3 vezes. O raio foi dado, o raio é 6. Então, 3 vezes 6 ao quadrado, vezes 16, que seria a altura, tudo isso dividido por 3. Então, eu montei a minha fórmula, área da base vezes altura dividido por 3. Substituir 3 vezes 6 ao quadrado vezes 16, tudo isso dividido por 3. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Eu posso fazer essa operação toda direto, ou eu também posso simplificar, porque eu tenho ali uma multiplicação de 3, tá? E eu tenho um 3 que está dividindo. Vocês lembram que estão vendo isso aí? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Ou vocês podem simplesmente resolver essa questão, ou a gente pode simplificá-la. Como, professor? Eu tenho um 3 no numerador e eu tenho um 3 no denominador. Ou seja, eu posso cortar isso aí, não posso? Então, se eu sumir com esses 3, minha operação vai ficar menor, né? Vai ficar mais tranquilo para me resolver. Aí eu vou resolver 6 ao quadrado, que é igual a 36, vezes 16, que vai dar um total de 576 centímetros cúbicos. Como as medidas foram dadas em centímetros, não vai ser necessário fazer nenhuma conversão, tá certo? Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa D, 576 centímetros cúbicos, é o volume do meu cone, que é o que eu estava procurando. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor um pouquinho sobre cálculo de volume. Tá? Precisa memorizar, precisa praticar, mas é assim mesmo. Continue firme que você vai sair muito bem nessa avaliação. Eu estou te esperando na nossa próxima aula. Até lá!